Nós somos uma comunidade e a palavra comunidade já vem dessa proposta, desse nome, comunhão e unidade. Nós somos uma igreja que se relaciona, nós somos uma igreja que nós temos contato, que nós procuramos saber o nome das pessoas. Por que, pastor, nós vivemos em pequenos grupos? Justamente para termos uma proximidade e termos um relacionamento maior uns com os outros. É quase que impossível você fazer amizade em um grupo com quase 300 pessoas. Mas é totalmente possível você saber o nome, saber onde trabalha, onde mora, em um pequeno grupo, um grupo com 5, 10, 15 pessoas, 20, como estava o grupo da Ana antes de multiplicar. Aliás, nós tivemos aí várias multiplicações agora esses dias, né? Tivemos a multiplicação do grupo da Ana, tivemos a multiplicação do grupo da Giane, a multiplicação dos adolescentes ali, do João e do Hugo, amém? Glória a Deus, e o seu grupo vai multiplicar em breve, amém? E se você não conhece um pequeno grupo, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer amigos, de conversar com pessoas extraordinárias. Irmãos, como que a gente aprende, né? Eu estou participando do PGM. PGM é um pequeno grupo multiplicador, uma célula, um grupo caseiro. Você pode chamar o nome que você achar melhor, né? O PGM Koinonia, que faz parte o Cavalcante, o Eusébio, agora veio o missionário Luiz, o Kleber, o Valmir, o Gustavo, alguns irmãos. E queridos, e como nós aprendemos, conversamos, é muito legal mesmo. Agora é o seguinte, irmãos, onde tem relacionamento de pessoas que não são robôs, hoje o apóstolo falou algo, a diferença de unidade, né? E de sermos uniformes, né? E termos unidade. Então, nós não somos como tijolos, todos iguais, nós somos diferentes. A Bíblia nos compara a pedras vivas, nenhuma pedra é igual a outra. E antigamente as edificações eram construídas por pedras diferentes, mas colocadas no lugar certo, para dar suporte. E queridos, e nós como igreja nos relacionamos. Em lugar que se relaciona, existe pessoas diferentes, certo? Uma pessoa é colérica, outra é sanguínea, outra é melancólico, outra é fleumático. Então, um traduzindo aqui, um é nervoso, outro é conversador, o outro é introspectivo, quieto, o outro é extrovertido, né? Um expressa mais, verbaliza mais, né? Vai ser adoradora aí, ó, né? Coisa linda. E ela, né, é de família isso aí, né, o Gileano? Essa garganta aí abençoada, deixa ela adorar, ela está adorando do jeito dela, amém? E queridos, e onde tem pessoas diferentes, tem conflitos. Quantos já viveram um conflito aqui dentro do lar? Algum tipo de conflito? Eita, irmãos, achei que era só eu. Não, conflitos, eu não estou falando de briga apenas, né, discussão, nervosismo, gritaria. Estou falando assim, de diferenças. Quantos tiveram já alguma diferença dentro de casa? Irmãos, nós vivemos tendo diferenças dentro de casa. Sou casado há 25 anos, a minha esposa é totalmente diferente de mim, né? Eu sou organizado, ela não. E aí, irmãos, todo lugar que tem relacionamento tem conflitos, tá? E os filhos são diferentes uns dos outros. Quando já tiveram algum conflito no ambiente de trabalho? Você está vendo, irmãos? Na escola, em todos os lugares, irmãos. Nós somos 6 irmãos. Eu disse, nós, quando ali na adolescência, na juventude, que nós morávamos na casa do quarto plano,
Era um quarto do meu pai e da minha mãe, e o outro quarto para 6 irmãos, 3 beliches, né? Imagina, irmãos, o conflito que era, né? E aí, um banheiro só, para 8. Queridos, nós vivenciamos conflitos. Agora, é possível acabar com os conflitos? Fazer com que eles não existam? Não, queridos, nós somos diferentes. Nós somos pedras, cada pedra tem um formato. Agora, se não é possível acabar com os conflitos, nós temos que aprender a evitá-los e a resolvê-los. Amém? E eu quero falar sobre isso hoje. Como evitar e como resolver problemas. Então, tem um verso que traz essa receita. Quantos querem saber como evitar problemas? Quantos querem saber como resolver conflitos? Então, é só colocar em prática esse verso aqui, Colossenses 3, verso de número 13. Tá bom? Hoje nós vamos caminhar bastante na Bíblia, tá? Eu sei que nós temos um ambiente, eu dou muita liberdade às crianças, tá? Mas tem a salinha para elas. Pastor, ele não quer ir para a salinha, né? Eu estou falando dos maiores. Segura do seu ladinho, tá? Porque nós vamos fazer um estudo bíblico hoje, tá? Vai ser mais profundo um pouco aqui, no sentido de 13, tá? 3, 13. Olha aqui, irmãos, a receita para evitar conflitos e para resolvê-los. Para evitar, suportem uns aos outros, né? Parecia, quando o pastor falou, parecia que ia ser mais fácil, né, irmão? Parecia que ia ser mais fácil essa receita. Você quer evitar conflitos? Suporte. É suportar de ter paciência mesmo, de aguentar quieto, de ficar calado, de fazer que não ouviu. Eu acho interessante que quando o rei Saul foi ordenado rei de Israel, algumas pessoas o desprezaram e falaram assim: esse filhinho de papai, que não tem treinamento, que não tem estudo para ser rei, vai reinar sobre nós? Não, nós não aceitamos que ele reine sobre nós. E aí o texto diz: o rei Saul se fingiu de surdo, diante daquelas palavras de reprovação, diante daquelas palavras que questionavam o seu posicionamento como, né? Eu ia fazer igual o apóstolo fez hoje com o pastor Roger. Gabriel não estava, né? Vocês não estavam, vocês não sabem. Não, o pastor Roger subiu para ligar o ar, aí fez um barulhão, né? Aí ele estava aqui, e isso chamou a atenção de todo mundo. O pastor Roger ficou sem graça, né? Fez para quebrar o gelo, igual o Gabriel fez agora. Isso. Para evitar conflitos, suportar. O segredo é esse. A Bíblia, se esse verso, se essa direção não resolvesse, não evitasse conflito, ela não estaria aí. A Bíblia é perfeita. Esses dias conversando com um irmão, amigo de outra comunidade, ele estava com algumas crises conjugais e veio, né, e falando da dificuldade do relacionamento, casou recentemente. E aí ele falando, né, das diferenças, das dificuldades. Ele falou: não, pastor, porque a Bíblia não diz, andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo? Eu falei: diz. E aí eu fiz uma pergunta de volta para ele, falei: para haver acordo, depende de quantas pessoas? 1 ou 2? Para haver acordo entre o casal, depende de quantas pessoas, irmãos? De uma. De uma, irmãos. Lá em casa não há conflitos. Porque eu sempre concordo com a Fernanda. Sempre. Acabou, irmãos. Não tem que suportar? É a minha cruz. Tô vendo. Complicou agora, hein, do meu lado. Às vezes, irmãos, para evitar conflitos. Brincadeira, meu amor. É brincadeira. Você acha que eu estou falando sério? Que estou brincando. Para evitar conflitos, nós temos, depende,
Para ver a cor depende de uma pessoa. Né? Aquele ditado, se um não quer, suporte. Isso vale para tudo, todas as áreas da vida. Primeiro, suportar. Pastor, já gerou o conflito, já machucou, já distanciou, já criou barreira, já deu BO, agora eu tenho que, para resolver o conflito, perdoar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar perdão, ou eu preciso pedir perdão. Só se, pastor, me mostra na Bíblia onde está isso. Então vamos para a palavra de Deus. E eu quero pegar aqui 2 irmãos, porque a maioria dos conflitos acontece no âmbito familiar. A maioria deles. E eu gosto da Bíblia. A Bíblia não é um conto de fadas, justamente porque ela tem histórias reais. Histórias reais. Ela conta a história da vida, do dia a dia, das pessoas. Ela não fica inventando, não fica floreando. Ela mostra homens e mulheres normais, seres humanos normais, que enfrentaram desafios, que venceram muitos desafios, mas que tiveram conflitos. Alguns souberam resolver, outros não. E aqui eu vou falar de 2 irmãos gêmeos. Nós temos aqui 2 irmãs gêmeas, né? Na comunidade, elas vieram pela manhã, a Celina e a Carol. E queridos, 2 irmãos gêmeos que boa parte da vida eles viveram separados por causa de um conflito. Deve ser horrível você viver separado de um ente familiar, de alguém que você ama, por causa de algo que poderia ser resolvido. Essa semana, irmãos, semana passada Deus me deu essa mensagem, me trouxe à mente, porque eu já ministrei essa ideia há algum tempo. E aí Deus falou claramente, né, para ministrar novamente sobre a vida da igreja, essa mensagem. E eu, em obediência, estou fazendo. Eu quero passear com você, pastor, falar um pouco sobre como resolver conflitos. E aí, lembrando que, pastor, eu falei do PGM aqui, que é uma maravilha, você aprende, mas tem conflitos. Onde tem gente se relacionando, tem conflitos. É do ser humano, é nosso isso. Tá? Mas eu quero fazer uma leitura em Gênesis 25, Carol, do 24 ao 34. Fala a história do nascimento de Esaú e Jacó, os 2 irmãos gêmeos. E o texto eu vou fazer a leitura e depois venho fazendo as aplicações. Cumpridos os dias para que se desse a luz, eis que havia gêmeos no ventre. Hoje tem ultrassom, tem exames que já dá para saber. Na época não. Na época era na surpresa. Na hora de nascer, veio 2. Olha só, o verso de número 25 diz assim: nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, ruivo e peludo. Por isso deram o nome dele de Esaú, tá? Por causa dessa característica física que ele nasceu. Verso de número 26. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Agora eu preciso explicar isso aqui. Se eu expliquei que Esaú quer dizer vermelho, ruivo, eu preciso explicar por que deram o nome de Jacó. Nós que participamos do encontro com Deus sabemos, né? Jacó significa enganador, usurpador, suplantador. É um nome feio. É uma atitude igual chamar alguém, você é um nó cego, você é um caloteiro, é um mentiroso. Então tem essa conotação. Por quê? Porque como ele nasceu grudado, e na raiz judaica, até hoje existe isso muito forte, o primeiro que nasce é o primogênito, é o que tem direito da bênção, de receber a bênção impetrada, liberada pelo pai, e até mesmo ficava com a parte da herança, a parte maior da herança, era o primeiro, era o primogênito. Então, quando ele nasce grudado no calcanhar, relacionaram o seguinte: ele quis lá no ventre roubar o lugar do irmão, nascer primeiro, roubar o direito de primogenitura.
E aí ele já recebe esse nome. Que nome, né? Mas os nomes na Bíblia têm muito a ver com o nascimento. Por exemplo, Jabes, o que causa dores, porque a mãe sofreu muito no parto. E aí eu gosto muito do significado dos nomes. Não coloque o nome no seu filho por achar bonito, procure o significado, né? Rafaela, o Deus que cura, é o feminino de Rafael. Então, queridos, nasce Jacó, deram o nome de Jacó. Isaac tinha 70 anos quando Rebeca deu à luz. E aí, queridos, verso de número 27 vai dizer assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, morava em tendas, era mais de casa, mais perto da mamãe. Verso de número 28, Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Eu não tenho tempo para trabalhar nessa direção hoje, mas preferências machucam filhos e causam conflitos. Mas não vou falar de preferências não, tá? Mas aqui claramente o texto é claro em dizer que o pai amava um, a mãe amava o outro. Verso número 29. E aí diz assim: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele saiu para caçar naquele dia, mas aquele dia não estava, né, o mar não estava para peixe. E aí, queridos, ele chega exausto, porque é diferente de hoje, né? Pega o carro, vou ali caçar, pega a caça, coloca no carro e no outro dia está em casa. Não, ficava dias procurando a caça para trazer ali e para alimentar a sua família e os seus. E ele chega exausto, com muita fome, e Jacó tinha feito uma sopa, um prato de lentilhas. Então Esaú, exausto, lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Que tradução é essa, né? A minha está totalmente diferente. Deixa eu comer um pouco desse prato de lentilhas, pois estou exausto. Coloca na NVI, fazendo favor, Carol. Pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho. Aí estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom, que quer dizer prato vermelho. Mas vamos continuar aqui. Jacó falou assim: qual que era o nome dele? Oportunista, enganador, usurpador. Ele cresceu sendo chamado assim. Ele viu uma oportunidade de roubar a bênção do irmão, de se apossar da bênção do irmão. Então ele falou assim: então dá para mim esse prato, eu cozinhei. Não é assim não, eu te vendo. Como assim? Quanto você quer nesse prato? Eu quero o seu direito de primogenitura. Eu quero ser o primogênito. Eu quero a bênção que o pai vai impetrar, liberar sobre a nossa vida. Eu quero para mim. Eu quero a parte maior da herança. Aí, ó, a resposta de Esaú. Os dois irmãos conversando, tá? Gêmeos. Esaú disse: estou a ponto de morrer. A outra versão diz: morrer de fome. Do que me vale esse direito? Pode pegar para você, me dá o prato aí. Vão morrer mesmo de fome? Irmãos, ele não ia morrer, ele estava em casa. Não ia. Ele negociou um princípio eterno por algo passageiro. Meu Deus. É forte isso, hein, irmãos? Por isso que às vezes a gente dá férias para os líderes no final do ano, porque o líder cansado negocia os seus valores. A pessoa cansada, irmãos, ela joga tudo para o alto. A esposa cansada, irmãos, abre mão do casamento e lá na frente, o que eu fiz? O esposo cansado também, às vezes dos conflitos, dos desentendimentos, joga tudo para o alto, em troca de uma aventura momentânea, e depois ele fala: meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E foi o que Esaú fez. Ele joga para o alto um princípio, irmãos, familiar, eterno, espiritual, poderoso. Ele fala: do que me vale isso? Ele despreza algo que ele recebeu de Deus. E aí ele
o texto continua, verso 33, Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. E ele fez um juramento. Isso aqui é tudo. Se fosse hoje, falava assim: não, assina o recibo. Assina o recibo da Brasília. Pastor, fala: toma essa Brasília aí, pode levar. Me dá aí 30 mil, pode levar. Então assina o recibo. Vai vender mesmo, pastor? Foi mais ou menos isso. Faz um juramento. Ele jura, vendendo o seu direito de primogenitura. Ele abre mão de um valor, de um princípio espiritual muito forte que determinaria o seu futuro, por um prato de lentilhas, por um prato de sopa, por algo que você come agora, daqui 2, 3 horas você está com fome novamente. Algo que é momentâneo, efêmero, passageiro, que é o que o mundo nos oferece. E aí Jacó, porém, insistiu. Aí o verso continua: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Pastor, quais verdades nós podemos extrair daqui, queridos? Que muitos conflitos, muitos desse texto, irmãos, muitos conflitos já nascem no começo do relacionamento. Onde que nasceu a briga dos 2 irmãos? No ventre, no nascimento. Um sai grudado, a família entende que ele queria roubar o lugar do irmão. Irmãos, tem conflito que já nasce, talvez você conheça a história de alguém que já pediu a demissão ou foi demitido no primeiro dia de serviço. Tem gente, irmãos, que separa já na lua de mel. Eu não quero expor aqui, mas se tornou notório, conhecido, e não é segredo para ninguém, o caso de uma menina evangélica, preciosa, canta legal. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Isadora Pompeu. Ela casou, ficou 2 meses casada, irmãos, aí anuncia a separação. Mas é claro, não quero entrar no mérito da questão, mas já começa com conflito. Aí foram falar com ela, falou: não, ele era abusivo, ele era opressor, e aí detalhou várias coisas, não vem ao caso. Eu só estou querendo exemplificar que tem relacionamentos, tem trabalho, tem membresia, tem vínculo celular, pequeno grupo, que já começa com conflito. Às vezes a pessoa estava ali correndo, não deu atenção, já não gostei dessa pessoa, já não fui com a cara dela, eu nem conhecia, eu nem me relacionei, eu nem me aprofundei, eu já criei uma barreira, já me distanciei, por causa de uma experiência ruim, errada. Às vezes a pessoa não estava num dia legal, às vezes, irmãos, a pessoa não estava bem, e a gente já cria uma barreira, já coloca um ponto final, já dá uma carimbada, relacionamento cancelado. Pronto. Não me envolvo mais. Já no nascimento, irmãos, os pais já entenderam ali um conflito no ventre. Porque havia uma profecia, existem 2 nações no seu ventre, que eles brigam entre eles. Então, irmãos, ele já no ventre brigava. Às vezes tem conflito que já no começo. Esses dias atrás a gente conversando em família, com a família da minha esposa, e aí falando sobre acidentes de trânsito, E ela falou: olha, eu vi uma fala muito legal para você evitar briga no trânsito. Se acontecer uma fechada, se acontecer algo inesperado, ralar o carro, se acontecer algo nesse sentido. Aí eu falei: o que tem que falar? Para evitar o conflito, a briga no trânsito. Falei assim: ô amigo, desculpa, que jeito de começar uma amizade, hein? Me perdoa, eu virei aqui, que jeito de começar uma amizade. Já desarma. Porque o problema nosso nunca está naquilo que nós falamos, mas como nós falamos. É assim, irmãos. Viu, mulheres? No trânsito, guarda isso. Pode ser que vocês usem. Estou brincando. Então, queridos, tem conflitos que começam já no começo do relacionamento. E aí eu estou falando, você deve estar lembrando de situações.
né, de que aconteceu. Eu poderia listar vários exemplos aqui que a vida me ensinou, que eu ouvi de outras pessoas. Segunda verdade, muitos conflitos nascem quando nós desprezamos aquilo que Deus nos deu. Eu vou pedir para inverter, para voltar a iluminação, por favor. Isso, obrigado. Muitos conflitos nascem quando nós desprezamos aquilo que Deus nos deu, o presente que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu. A pessoa simplesmente despreza uma posição que Deus a colocou, um dom que Deus deu, algo que veio do alto, que veio do céu, que foi presente de Deus. E queridos, e quando eu falo presente de Deus, eu olho para minha esposa como um presente de Deus, eu olho para os meus filhos como um presente de Deus, eu olho para essa igreja como um presente de Deus, eu olho para a vida dos irmãos como presentes de Deus. Porque, irmãos, eu me conheço, eu sei das minhas limitações, sei. E eu falo, Deus, por que esse povo vem todo domingo? É sério, irmãos, não tem mérito humano nenhum. É Deus quem os traz aqui. É Deus, é pura. Eu tenho essa consciência. Eu tenho esse temor, irmãos. Eu não posso desprezar o que Deus me deu. Não posso. Vou sair daqui, a mãe do Lelo faleceu, vou dar uma passada lá. Dias atrás, foi a esposa do Maurinho, né? Do Maurinho. Vai na célula, irmãos, nem vem na igreja. Pastor faleceu, vou dar uma passada lá. Vamos fazer uma oração, orar com a família. Porque, irmãos, Deus bondosamente tem nos dado pessoas. Vocês viram o louvor de hoje? A equipe que nós temos, irmãos, eu digo sem medo de errar, a melhor equipe de Dourados está na CB Paz. Os melhores professores, é sério, irmãos, os melhores líderes. Nós temos pessoas, irmãos, e eu sei que os melhores técnicos, aleluia, de som. Irmãos, é verdade. Eu sei que tem igrejas muito mais estruturadas, muito melhores. Não despreze o que Deus te deu. Não despreze. Às vezes, irmãos, eu não me considero um grande pregador, nem um pregador importante, de renome, nada disso. Quem me conhece sabe. De vez em quando um pastor de uma igreja pequena no tamanho, porque não existe igreja pequena, a igreja é a igreja de Jesus, a igreja é vencedora, a igreja é vitoriosa, a igreja é eterna, irmãos. Mas às vezes se reúne um grupo pequeno e a pessoa vem, pastor, dias atrás eu fui fazer uma campanha aqui, derrubando as muralhas, né? Numa sexta-feira lá, pastor, você não vai ministrar lá para a gente? Eu dei uma olhada na agenda, estava livre, irmãos. Eu falei, eu vou com prazer. Porque, irmãos, eu não vou desprezar o que Deus me deu. Não despreze o que Deus te deu. Liderar, queridos, é uma dádiva, é trabalhoso, é cansativo, é pesado, é puxado, mas foi Deus que te deu. Eu fico admirado do pessoal do Futepaz, irmãos, do Márcio, da equipe dele, porque sábado é o dia que à tarde eu gosto de não fazer nada. Sábado à tarde, eu gosto de não fazer. Eles, desde 2015, todo sábado à tarde, estão cuidando dos nossos filhos, de crianças. Irmãos, eu já perderam a conta de quantas crianças passaram pelo projeto. E aí, como se não bastasse o sábado à tarde, vem o Santa Felicidade, que nasce domingo de manhã, 7 horas da manhã. Irmão, num lugar que não tem sombra, que não tem estrutura, que não tem nada. E aí agora, eu não sei se mudou, Vinícius, o horário. Continua domingo de manhã no Santa Felicidade? Continua. Irmãos, eu admiro, mas eles reconhecem que Deus deu esse dom, deu esse chamado, deu essa habilidade. Então o seu cargo, a sua função, onde você está, veio do alto isso. Não despreze, não faça como Esaú. Eu estou cansado, estou exausto, eu vou morrer. Se eu não comer nada agora. E aí ele despreza algo que Deus deu.
por um prato de lentilhas. E aí nasce um conflito, irmãos. Porque lembra que ele jurou? E aí o texto agora continua. Conflitos nascem quando nós queremos o que é do outro sem pagar o preço. Tem nome para isso, né, irmãos? Inveja. Jacó errou também. Esaú errou em desprezar. Jacó erra em desejar o que é do outro sem pagar um preço. Ele poderia ter falado: vamos negociar o seu direito de primogenitura, me dá metade. Me dá metade da bênção, da herança. Mas não, irmãos, ele cresce os olhos, né? Cresce o olho. Ele inveja o irmão, ele deseja o que é do outro. E ele não se contenta, até numa oportunidade de pegar aquilo. É um oportunista. Mas ele cresceu sendo chamado de oportunista. Às vezes está o irmão lá apertado, às vezes é questão de saúde. Pessoa, né, o carro, o terreno, a casa, exemplo, vale a casa 500 mil, a pessoa, é questão de saúde, a pessoa tem 500 mil, pode pagar 500 mil, fala: não, se você quiser agora, eu dou 250. Aqui, dinheiro, na mão, já faço Pix agora. E testemunha ainda, né? Tripudiando sobre a desgraça alheia. E às vezes, irmãos, conflitos nascem quando eu quero o que é do outro sem pagar o preço, sem entender que Deus é gracioso. Ele manda chuva sobre bons, sobre maus, sobre justos, injustos. Uns têm habilidade de ganhar dinheiro, outros não. Irmãos, um faz o negócio dar certo, outro faz não dar. E aí às vezes, se a gente ficar olhando muito para um cenário, né, o coração vai enchendo de inveja, porque ele tem, eu não tenho, porque ele é melhor que eu, Deus não me ama, as pessoas, aí começa a conspiração, né, irmãos, arquitetar uma conspiração do universo contra a minha pessoa. Não, eu não sou amado, Deus não me ama, ninguém me ajuda, é o governo, é isso, é aquilo. Irmãos, eu vou aproveitar que eu estou falando de conflito, eu nem ia falar isso hoje, mas hoje à tarde Deus falou: olha, coloca na mensagem, o ano que vem vai ter eleição presidencial. Eu vou pedir, irmãos, em nome de Jesus, eu quero me segurar, porque às vezes eu sou tão bombardeado no WhatsApp, que aquilo vai entrando, né, irmão? Meu Deus, que terrível. Irmãos, eu quero fazer diante da igreja um propósito de só orar pelo nosso país e pelos candidatos, sejam eles quem for, da direita, da esquerda, do centro. Eu quero que venha alguém de cima, amém? Porque, irmãos, é só o evangelho que é a resposta para as pessoas. E eu quero pedir, irmãos, eu posso estar sonhando, iludindo com isso, mas eu não quero os irmãos brigando no WhatsApp, nos pequenos grupos, postando, puxando para lá, puxando para cá. E eu estou: Senhor, guarda meu coração. Nós queremos orar, abençoar. Não, eu quero ser totalmente imparcial, irmãos. Totalmente, Senhor, quem o Senhor colocar, amém. Eu não vou brigar por causa de política. E não quero que você brigue por causa dela. Vamos evitar conflitos. É só votar no... Não, estou brincando. Amém, irmãos? Então, queridos, não despreze o que Deus te deu. Não deseje o que é do outro. O que é dele é dele. Deus tem um propósito em tudo. Não tem aquele ditado que esse camarada, onde ele bota a mão, vira ouro. E tem o outro que, onde ele coloca a mão, quebra. Dá problema. E aí é pedir graça para Deus, para continuar caminhando. Irmãos, olha só, o capítulo 27, verso, nós estamos partindo daqui a pouquinho para o final. Quem me dá 5 minutos? Amém? Quem me dá 5 minutos, irmão? 5, 10, 15, 20. Tá bom, 20 minutos tá bom. Vamos lá. Gênesis 27, verso número 35.
Eu vou ler até o 41, tá? Lembra que ele jurou, assinou a promissória, a nota promissória, né? Vendeu ali a sua alma para o irmão. Só que não foi na hora isso aí. O tempo passou, chegou a hora de receber a bênção do pai. O pai já estava velho, e aí antes de morrer o pai chamava os filhos, o primogênito, e abençoava o primogênito. E lembra que o pai amava mais Esaú e a mãe amava Jacó? E aí o pai velho já não conseguia enxergar, só ouvia. Ele então, interessante que eu vivenciei isso, a dona Virgínia, Marlon, né, ultimamente a gente ia visitar, levava minha mãe para vê-la, uma vizinha que nós tínhamos há anos, faleceu recentemente. Ela não enxergava mais, mas ela reconhecia pela voz. Aí eu me lembrei dessa história na hora. E o pai falou assim, prepara uma refeição, Esaú, eu vou comer essa refeição e depois vou te abençoar. E Esaú saiu para caçar. A mãe chamou Jacó e falou, meu filho, prepara uma refeição, você é bom de cozinha, você é bom cozinheiro, tem uma caça ali que está guardada, faz um prato que seu pai gosta, e aí se passa pelo seu irmão, e ele vai abençoar hoje. Seu irmão não desprezou a bênção dele? É hoje. E aí ele foi na ideia da mãe. Ele falou, não, mas meu pai vai conhecer a minha voz. Aí ele falou assim, não, mas você coloca uma roupa peluda do seu irmão, ele já está velho mesmo, eu estou resumindo o capítulo, tá, para vocês. Ele foi e fez, o pai comeu, aí falou, meu filho, vem aqui para eu te abençoar. Aí ele falou, tá bom, pai. Ele falou, essa voz é de Jacó, eu não consigo ver, né? Aí passou a mão, falou, mas essa roupa peluda, esse pelo é de Esaú. Então, e o abençoou. Aí chega Esaú todo feliz com a caça, vai prepara, porque eles moravam em tendas separadas, né? A gente é difícil, mora todo mundo dentro de uma casa, vizinho. Então eles moravam em lugares, e eles tinham propriedades, eram ricos. Então ele chega, prepara a sua comida, a hora que ele leva para o seu pai, o pai fala assim, mas de novo? Ele fala, não, eu cheguei agora. Ele falou, não, quem trouxe então? Eu acabei de comer aqui mais cedo. E aí ele descobre que o irmão o enganou, o enganador enganou. O Jacó rouba a bênção dele, que ele desprezou lá atrás. E aqui começa um novo conflito. Ele, porém, respondeu, seu irmão chegou, enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Verso número 36, Esaú lhe disse, com razão foi dado o nome a ele, foi dado a ele o nome Jacó, porque ele é enganador mesmo. É a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de primogenitura, depois Esaú falou, olha, eu fui enganado por ele, eu estava com fome. Agora tomou a minha bênção. Então perguntou ao pai, pais, prestem atenção nessa pergunta do filho, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Pais, quantas bênçãos você tem reservada para os seus filhos? Olha a resposta desse pai. Isaac respondeu a Esaú. A outra versão diz, não filho, não sobrou nenhuma bênção para você. Eu o constituí Senhor sobre você. Eu já derramei todas as bênçãos sobre um filho só. Eu constituí ele Senhor sobre você e sobre todos os seus parentes. Todos os seus parentes tornei servo dele. A ele supri de cereal, de vinho. É o que eu poderia fazer que eu poderia fazer por você, meu filho? Eu já dei todas as bênçãos para ele. E eu pulei a parte que Isaac abençoa Jacó. Irmãos, ele não economizou bênção. Ele não economizou bênção. E aí, queridos, olha só o que diz o texto, verso 38. Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção
abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. O pai não tinha reservado nada. Vocês estão vendo o problema da preferência, irmãos? Esse aqui é o preferido do papai, esse é o preferido da mamãe. E aí gera mais conflitos. Olha só. E aí verso número 39, queridos, olha o que acontece. Isaac respondeu, o seu pai respondeu-lhe, a sua habitação será longe da fartura da terra. Olha o que sobrou para ele, irmão. Distante do orvalho que desce do alto céu. Você vai morar no deserto, não vai dar para plantar, nem para colher nada. Você não vai ter sombra e água fresca. Em outras palavras, a coisa vai ser difícil para você. Não sobrou bênção. E aí, verso número 40. Você viverá da sua espada, servirá o seu irmão. Quando, porém, você não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Chegar um momento que vocês vão romper a amizade de vocês. Chegar um momento que vocês viverão em conflitos. Não podia, irmãos, eles terem negociado isso lá no começo. Em vez de dar um nome de enganador, né, dar um nome de apressado. Ô ligeirinho, já quer sair junto com seu irmão. Dá outro nome, irmão. Na hora de negociar, Jacó, não faz o cara jurar, não. Negocia, fala, ó, 50-50, fica bom para todo mundo. Ó pai, nós fizemos um acordo aqui, o Senhor vai abençoar nós dois. Mas o coração do homem é terrível, irmãos. Verso número 41, diz o texto assim, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa meu Deus, irmãos, bênção é para trazer alegria, bênção é para trazer paz, bênção é para trazer unidade, bênção é para gerar festa. Mas ele guardou rancor do seu irmão por causa da bênção que o seu pai lhe dera. Às vezes, né, o irmão conta a bênção, né, o nosso coração se fecha. Fala, mas meu Deus, eu oro mais que ele, eu sou mais crente que ele. Eu jejuo mais que ele, eu sou mais bonito que ele. E não acontece isso comigo. Bênção não é para causar rancor, ódio, inveja. Guarde isso no seu coração. Bênção é para se alegrar, amém? E olha só, aí ele disse no seu coração, os dias de luto da morte do meu pai estão próximos. Depois disso, eu acabo com ele. Eu vou matar Jacó, enganador, aproveitador. Olha, irmãos, o que conflito gera, que preferência gera, o que a inveja gera, o que o desprezo gera, o que querer o que é do outro sem pagar o preço, gera. E aí fica, irmãos, essa situação entre irmãos, que eu vou chamar o pessoal do louvor, a Duda para vir. Gera isso. Mas irmãos, eu quero partir para o final, eu preciso que você preste muita atenção. Só que Jacó tem um encontro com Deus. Aí isso muda tudo. Jacó tem um encontro com Deus, aí ele percebe que ele é Jacó. Aí as vendas caem, irmãos. Aí ele coloca a mão na consciência, no coração e fala, o que eu fui fazer contra o meu irmão? Nós que participamos do encontro, nós sabemos do que acontece em Peniel. Tem uma palestra que chama Peniel, que é Jacó
vê Deus face a face, Peniel, ali ele tem um encontro com Deus, ali a sua vida é transformada. Irmãos, pode ter o conflito que for, a situação de inveja, de olho gordo, de desprezo, de querer o que é do outro, de preferência, pode haver o que for, mas quando se tem um encontro com Deus, tudo muda. Tudo muda, amém? Acontece algo de dentro para fora, tudo começa a mudar. E essa história que tinha tudo para terminar mal, ela termina bem. Porque o tempo passa, eu não terminei de ler, mas eu vou resumir para vocês. Jacó, a mãe ouve Esaú falando que vai matar o irmão, e fala: filho, você precisa fugir de casa, vai lá para a casa do seu tio, e fica lá, não volta não, seu irmão vai te matar. Ele era caçador, era cara do campo, irmãos, da caça, era brigão, arco e flecha, matava sem dó. Meu filho, ele vai pensar que você é uma onça, sei lá, ele vai te matar. E Jacó vai embora, e nós conhecemos a história. Se você não conhece, é uma história linda de ser estudada. E ele casa com Raquel e Lia, filhas de Labão, seu tio, constitui família lá, vive 20 anos. 20 anos se passaram. 20 anos longe de casa. Não existia WhatsApp, irmãos. Eu sou bobinho, irmãos. Eu sou inocente, tem coisa que eu não quero acreditar. Teve um desses encontros que nós fizemos aqui, esse encontro com Deus para homens, para mulheres, que nós fizemos tempos atrás agora. Aí o irmão me chamou e falou, as mulheres lá esperando para entrar, celebrando, pulando. Aí o marido de uma delas me chamou e falou: pastor, meu sogro está aí. Eu falei: que bênção. Ele falou: não, pastor, você não está entendendo, fazem 30 anos que ele não conversa com a filha. Irmãos, que pai consegue ficar 30 anos sem falar com o filho? Às vezes o meu já está com 20 anos, vai trabalha, faz faculdade, vem para a célula, vai ensaiar, vai sair para onde? Fala: filho, fica com a gente um pouco, estou com saudade. 30 anos sem falar, está aqui. E eles se abraçaram, choraram, se reconciliaram, porque o encontro com Deus faz isso, irmãos. O encontro com Deus faz isso. Ah, queridos, essa história termina bem. Jacó tem um encontro com Deus, e ele precisa resolver essa treta com seu irmão. Ele precisa resolver isso. Não tinha WhatsApp na época, correio, telegrama, não tinha torpedo, SMS. Uma voz durante 20 anos ecoava no coração de Jacó: Jacó, eu vou te matar. E ele some com essa palavra. O único irmão que ele tinha, irmãos. A gente sabe que irmãos gêmeos são grudados, né? Você é gêmeo, né? Você é gêmeo. A gente sabe dessa ligação que tem os irmãos gêmeos, 20 anos longe. Eu preciso me entender com ele. E aí eu vou resumir bem o texto para vocês. Ele tem um encontro com Deus, agora ele precisa encontrar o irmão. E ele volta rico, 20 anos depois. Deus o abençoou. E ele manda 7 grupos na frente dele com presentes, porque ele sabe que ele vai encontrar o irmão dele. Olha a cena. Aí ele vai: eu vou aplacando a ira do meu irmão. Vai um grupo, deixa presente, vai outro, vai outro, vai outro, 7 grupos. E ele vai por último, com Raquel, Lia e os seus 11 filhos.
E aí, irmãos, chegou o dia do grande encontro. Jacó tremendo de medo. Capítulo de número 33, verso de 1 a 10 fala desse encontro. Ele manda os grupos. Presta atenção comigo em algumas falas que são pontuais. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú aproximando-se com 400 homens, com exército, irmãos. Ele já tinha fama de bravo, né? E aí ele olha com binóculo e fala: meu Deus. Então dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as suas 2 servas. Falou: ó, se ele vier para matar, não vai matar todo mundo. Então se ele vier, a hora que ele começar a tacar a flecha aqui, dar a espadada aqui, esse grupo foge para lá, outro foge para lá, pode ser que alguém sobreviva. Pensa, irmãos, o monstro que o diabo estava criando na mente dele. Igual na célula, a gente conversando, né? Pensando o carcereiro que todos haviam fugido, pensando, imaginando, a luta estava na mente. É o que a ansiedade provoca às vezes. A tempestade está aqui dentro, irmãos. E aí ele faz isso. E aí ele fica com o queridinho dele, com José por último, com a mulher que ele amava e por último. Verso número 33. Ele mesmo passou à frente deles, curvou-se 7 vezes no chão, até se aproximar o seu irmão vindo, e ele aqui, ó, irmãos. Quem faz isso, irmãos? Para alguém, é o servo, é o escravo, é alguém que não quer briga. Ele aprendeu a evitar conflitos. Vocês perceberam? Quando tem encontro com Deus, a gente aprende a evitar conflitos. Sou teu servo, vou te servir. Não precisa me matar não, que eu vou te servir. Me perdoa, eu errei com você. As 7 vezes que ele se inclina, ele está dizendo isso: eu errei com você, me perdoa. Então Esaú correu ao encontro dele. Olha o que ele fez, irmãos. Ah, vem aqui, meu irmão, que saudade de você. Volta só um pouquinho, eu acho que eu perdi alguma coisa lá. Volta o 3. 7 vezes aproximou o seu irmão. Não, pode ir. E ambos choraram. Por quê? Porque Esaú era colérico, irmãos. Ele precisava externar. Sabe aquela pessoa, aquele cachorro que late, eu vou te matar, seu desgraçado, você fez isso, você me roubou, você me enganou, você é isso, eu vou fazer. Ele precisa externar. Fez isso, passou. Jacó já era mais introspectivo. Aquela voz ficou 20 anos: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Rapaz, quantas noites sem dormir. Se abraçaram, se beijaram, choraram. Verso número 5. Olha o desfecho, irmãos, desse texto. Então Esaú ergueu os olhos ao ver as mulheres, as crianças. Lembra que ele separou e deixou para vir atrás? Aí as mulheres ficaram olhando, né? Falou: não, ele não matou não. Podemos ir, está tudo bem. Aí ele: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos com os quais Deus agraciou o teu servo. A minha versão diz que Deus bondosamente me deu. E aí, irmãos, o tio abraça os meninos. Abraça os meninos pensa, tremendo de medo, né? E aí então, verso número 6. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Verso número 7. Depois Lia e seus filhos vieram, se curvaram. E por último chegou José, Raquel, também se curvaram. Verso número 8. E aí Esaú perguntou: qual que era a sua intenção em mandar esses presentes para mim?
que você fez isso? Aí Jacó falou: para ser bem recebido por você. E aí verso número 9, nós já estamos encerrando. Esaú, porém, disse: eu tenho muito, meu irmão. Você roubou a minha bênção, mas Deus me deu. Você roubou o que era meu por direito, mas Deus me abençoou. Não tenho falta de nada. Guarda para você o que é seu. Você teve inveja de mim, mas eu não tenho inveja de você. Você quis o que é meu, mas eu não quero o que é seu. Deus, eu tenho Deus. Ei, não tema inveja. Tem gente que a vida dela é ficar preocupada. Quem está falando da vida dela? O que estão postando a respeito dela? O que estão falando dela? O que estão pensando dela? Ei, você é filho, você é filha. Descansa, você tem um Deus que cuida de você. Não importa se tem inveja, se tem olho gordo, o que for. Você tem um Deus que te enriquece, que te sustenta, que te guarda, que te abençoa. Não preciso não. Eu já tenho muito. Eu não preciso. Verso de número 10. Jacó também tinha muito. Pode aceitar. Pode aceitar. Eu quero te dar esse presente. Agora é a oferta. Antes eu queria aplacar a sua ira. Agora é uma oferta que eu estou te dando, meu irmão. Olha só. Agora eu encerro de verdade. Jacó insistiu: não, se ganhei a tua confiança, aceita esse presente da minha parte. Por quê? Porque eu vi a tua face como quem vê a face de Deus. Quando a gente perdoa, irmãos, Deus aparece no rosto do nosso próximo, na vida do nosso próximo, no coração do nosso próximo. Não estava programado para falar isso, mas a última vez que eu preguei essa mensagem, eu fiquei com peso no coração. Tinha um irmão que começou conosco esse ministério, muito chegado, muito amigo, e a falta de sabedoria da minha parte em uma situação fez com que ele se afastasse. E eu fiquei anos sem contato com ele. Cantava no louvor aqui, ministrava. Muito querido mesmo. Nós éramos amigos, muito chegados. Ele se entristeceu com a situação, se afastou, e eu corrido com a igreja, deixei o tempo passar. E aí às vezes eu encontrava alguém e falava: ó, o fulano está falando mal de você. Eu falei: não, Deus sabe, Deus conhece. Mas irmãos, eu tinha necessidade de encontrá-lo. E a gente nunca se encontrava na mesma cidade, nos mesmos trabalhos, nos mesmos amigos. Encontro os irmãos da cidade inteira. Agora, algumas semanas atrás, eu cheguei num ambiente e ele estava saindo. Eu falei: e aí, como você está? Ele estendeu a mão, nós nos abraçamos. Falou: agora eu estou bem, passei umas lutas aí. Falei: cara, eu fiquei sabendo, estive orando por você. E ali nós nos reconciliamos, irmãos. Uma amizade que fazia muita falta. E eu falei: cara, eu errei com você. Ele falou: não, pastor, já passou, eu fui imaturo. Está tudo bem. E nós conversamos. E sabe o que eu vi, irmãos? Eu vi Deus na face dele. Porque Deus está na reconciliação, Deus está no perdão, Deus está, irmãos, nessa comunhão. O diabo está na separação, na divisão, no divórcio, na quebra de vínculo. Não vai dar mais certo, a sociedade vai um para o lado, vai outro para o outro, sai todo mundo machucado. Não vai dar certo esse casamento, vai um para o lado, outro para o outro, todo mundo machucado. Não vai dar certo ficar nessa igreja, vai um para o lado, outro para o outro. Mas quando há perdão, reconciliação, irmãos, tudo fica mais leve.
tudo fica melhor. Vamos ficar em pé? Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta. O que eu quero orar com você hoje? Para que quero orar para que nós aprendamos com Deus nessa noite a evitar, porque conflitos vão aparecer, irmãos, no trânsito, em casa, com filhos, com cônjuge, com patrão, com os pais. Pastor, alguns eu consigo evitar, outros eu não consegui. Então, queridos, primeiro suportar, depois perdoar. Machucou? Perdoe, peça perdão. Se abaixe 7 vezes no coração, amém? Quando você vir ao encontro de alguém, já se renda. Já se renda, fala, não, eu quero ver em paz com essa pessoa. Eu quero ver em paz. Não importa o partido, não importa o time, não importa, eu quero ver em paz. Evitar e resolver conflitos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Aleluia. Por isso que nós somos comunidade, amém? É por isso. Não somos perfeitos. Não somos. Coloque a mão no coração. Quero orar com você. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei eu for. Se eu não... Pai, olha para essa igreja nesta noite, para quem está aqui, para quem está em casa. Eu poderia, Senhor, convidar os irmãos para vir à frente, mas onde eles estão, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe as pendências, o Senhor conhece, ó Deus, a cada área desta vida, onde, ó Deus, essa pessoa feriu, onde ela foi ferida, onde ela errou, onde ela invejou, onde ela desejou o que era do outro, onde, Senhor, ela fez um comentário indevido, compartilhou algo pessoal dessa pessoa com outra pessoa, gerou conversa, gerou falatório. Ó Deus, às vezes, por causa de política, por causa de religião, de profissão, de time, eu não sei qual é o conflito dessa pessoa. Às vezes essa pessoa nunca mais foi a mesma depois que algumas coisas aconteceram. Às vezes essa esposa não conseguiu ser mais a mesma depois de um erro do marido. Às vezes esse marido não conseguiu ser mais o mesmo por causa de uma palavra, de uma ação, de uma atitude da esposa. Às vezes os filhos se distanciaram dos pais. Esse filho se distanciou por causa de uma falta de sabedoria, de um momento de nervosismo do pai ou da mãe, ou de uma ausência. Senhor, eu não sei o que gerou conflitos, mas nós somos seres humanos, nós nos relacionamos. Homem nenhum é uma ilha. Nós precisamos de relacionamento. Cura nesta noite, Senhor, corações. Cura corações. Talvez, ó Deus, Espírito Santo, traga na mente dessa pessoa conflitos que precisam ser resolvidos. Como, ó Deus, eu orava
e o Senhor proporcionou um encontro com aquele irmão naquela tarde, e nós resolvemos o nosso conflito que durava anos. Senhor, ó Deus, faz isso com essa comunidade. Ensina-nos, ó Deus, a evitá-los. Ensina-nos a nos fazermos de surdos, como Saul fez. A tua palavra diz que enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Enquanto depender de nós, de mim como pastor, de cada líder, de cada irmão, ó Deus, de cada pessoa, nós queremos ter paz com todos. No que depender de nós, nós vamos viver em entendimento. Senhor, nós preferimos a paz do que a razão. Nós queremos viver em paz, ter paz do que ter razão, porque o nosso orgulho, Senhor, não serve para nada, só separa, só distancia, só atrapalha, só prejudica. Vai, Senhor, curando corações, o coração dessa esposa, dessa mãe, desse filho, o coração desse esposo, deste amigo. Ah, Senhor, nós te pedimos, Pai, coloca um filtro em nossa mente, em nossos olhos, em nosso coração, principalmente com relação à política e às redes sociais, que são uma armadilha para separar amigos, para distanciar pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude. O Senhor conhece, o Senhor sabe como está o coração e a vida de cada um, e nós queremos viver em paz. Ó Deus, coloque o Esaú no nosso caminho, no caminho do Jacó, para que nós reconheçamos que nós erramos. Nós não queremos desprezar o que o Senhor nos deu e nem ter inveja do que o Senhor deu para o outro. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda. Repita comigo e diga assim: Pai, eu te peço, me dá uma unção curadora. A tua palavra, ela é curadora, e que ela seja libertadora. Abre o meu entendimento, abre o meu coração, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver Deus na vida do meu irmão. Eu quero ver Deus na vida do meu irmão. E eu quero que as pessoas vejam Deus em minha vida. Me capacita, Senhor. Tem feridas que doem, tem feridas que ainda estão abertas. O Senhor é poderoso para curá-las, mas eu não quero carregar a dor, o conflito por toda a minha vida. Eu quero deixá-los diante do altar, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu oro, por isso eu te peço, te agradeço, engrandeço o teu nome, glorifico ao Senhor e te peço, me ajude a evitar e a resolver os conflitos, dentro e fora de casa, conflitos interiores, exteriores. Me ajuda, me dá sabedoria. O Senhor é o príncipe da paz, e eu quero viver em paz, andar em paz, estar em paz. Por isso eu oro, agradeço, glorifico ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Confio no Senhor e te agradeço pela cura, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Quando Deus pediu para eu pregar essa mensagem, Ele falou claramente que corações seriam curados nessa noite, relacionamentos seriam restaurados, conflitos iriam cessar. Amém? Que a palavra de Deus alcance o seu propósito.